favor. Nós estamos há muito tempo sem um plenário com essa quantidade de gente. Eu pediria tranquilidade na hora dos encaminhamentos. Eu vou chamar todo mundo e logo após os encaminhamentos eu vou fazer uma fala aqui do plenário a respeito do que está acontecendo na Câmara dos Deputados na noite de hoje, para deixar bem claro que tipo de ação nós estamos convivendo na Câmara dos Deputados na noite de hoje. Prois, como orienta? O Prois orienta sim, presidente, e essa noite é uma noite no mínimo interessante. A mesma esquerda que obstruiu, que falou mal, que ofendeu o governo, que lutou contra a PEC, agora orienta sim. Sim, pelos benefícios ao povo, sim para ajudar no combustível, sim para ajudar os caminhoneiros, sim para ajudar os idosos com o seu transporte, sim para ajudar no Vale Gás, sim para aumentar o auxílio das pessoas mais vulneráveis. É para isso que essa PEC serve, trabalhar e ajudar aquele povo que nesse momento apresenta-se em vulnerabilidade. Um governo que olha para o Brasil, uma Câmara Federal que olha para as necessidades do povo. E a votação dessa PEC hoje demonstra a nossa responsabilidade, o nosso respeito com o povo brasileiro num momento tão difícil de pós-pandemia, de guerra, mas estamos aí encarando os desafios e fazendo a vida do povo brasileiro melhor. Como orienta o PV? Senhor presidente, o PV orienta sim, mas quer chamar a atenção que a esquerda lutou nesta casa contra o teto de gastos. Denunciamos diversas vezes o mal que o teto de gastos ia fazer no Brasil. E acho engraçado agora os ditos liberais toda hora criarem um subteto, toda hora quebram o teto. E Bolsonaro toda hora dribla o teto. Tiveram orçamento de guerra e por incompetência não souberam manejar. Estamos dando um alívio de 5 meses. A inflação está aí. Em breve, infelizmente, veremos a fila do osso tomando conta das cidades brasileiras. Sim. PTB. PTB, senhor presidente, orienta sim. Eu quero aproveitar meu tempo para falar para esse plenário que hoje foi preso o ex-secretário de Fazenda do Estado do Espírito Santo, Rogério Pegoretti Caetano, que desviou somente 120 milhões dos cofres públicos para o seu bolso. Ele, junto com a sua gangue, alguns empresários capixabas, contadores e laranjas, desviaram com sonegação de 25% do ICMS no Estado do Espírito Santo em relação à importação de vinho. Portanto, o nome da operação se chama Operação Decanter. E o ladrãozinho, o ex-secretário da Fazenda do governo Renato Casagrande, está no Chilindró. Isso mesmo, deputado Zacarias Calil. Desviou somente 120 milhões dos cofres públicos. Esse é o governo de esquerda do Estado do Espírito Santo. A rede, senhor presidente. Rede. Senhor presidente, demais parlamentares, o povo há muito tempo vem pedindo atenção aqui nesse parlamento. E a culpa dessa crise econômica, social, ambiental e tudo tem sido a má gestão do país. Nós não podemos sacrificar o povo que está passando fome. Nós sabemos que essa demanda é antiga, mas ela é legítima do povo brasileiro. Povo que precisa de apoio para o gás, para comida, para emprego, que está uma crise realmente. E mais ainda, esses benefícios que são propostos pela PEC, ela vai dar um respiro apenas, um respiro de 4 meses. Mas nós temos que trabalhar mais, porque nós aprovamos vários benefícios e somente agora o povo brasileiro está tendo essa atenção. Não pode ser eleitoreiro, não pode o povo brasileiro esquecer disso, que precisa mudar esse país para melhor. A rede vai orientar sim, porque dinheiro do povo tem que ir para o povo. Minoria. Minoria vai manter sua coerência política e votar a favor do auxílio de R$600. Nós não queríamos ele até dezembro, queremos ele permanente. Aliás, defendemos R$600 desde março de 2020. Contra esse governo, seus aliados que queriam auxílio menor, tanto que o presidente, quando pôde,
estipulou um auxílio de R$300. Nós temos compromisso com o povo trabalhador, com o povo mais humilde, com a população que está passando fome, contrariamente desse governo. Não adianta o presidente se pintar de bonzinho. A sua maldade é muito grande. Não vai enganar o nosso povo, que vai receber o auxílio, mas vai dar o recado no dia 2 de outubro. Porque sabe, na lógica do presidente e seus aliados, esse auxílio é tão somente um estelionato eleitoral, uma manipulação. Votamos sim, mantendo a nossa coerência pelo auxílio de R$600. Presidente. Como orienta a oposição? Orientar pela oposição. Senhor presidente, não dá para entender aqui esse plenário, sinceramente. A oposição é a oposição mais incoerente que já tivemos aqui nesse plenário. Primeiro queriam R$600. Primeiro fecharam tudo. Mandaram fechar tudo. Depois R$600. Presidente, Aí não tinha não é a espaço oposição fiscal. que está utilizando o microfone agora. Quem está com a palavra é o governo. Quem está orientando, por favor? Presidente, eu vou refazer aqui minha fala porque fui interrompido. Mas não dá para entender realmente esse plenário uma oposição que é contra tudo e contra todos. Quem está farejando votos é a oposição, porque queriam R$600. O governo dá um valor quando tem espaço fiscal, e aí eles vêm aqui colocar um monte de... Aliás, deviam vir no microfone parabenizar o governo pelo esforço que o governo está fazendo de atender a população brasileira. Então nós temos que ser... A oposição já falou? Não falou não, Por presidente. favor, oposição. Presidente, a gente está votando a favor porque existe uma necessidade de comida de quase 200 milhões de brasileiros que estão passando fome. Nessa casa aqui a gente bateu muito para que a gente conseguisse os R$600 para as famílias no período da Covid. E agora o governo Bolsonaro me vem no ano eleitoral para utilizar isso, essas famílias que estão morrendo de fome nos interiores, nas favelas e periferia, para ganhar eleitorado. Mas a gente vai votar sim. A gente vai votar sim porque a gente está do lado do povo brasileiro. A gente vai votar sim porque a gente precisa de comida no prato das pessoas. E mais do que isso, a gente vai falar e denunciar que isso é uma manobra eleitoral que ele está fazendo esse ano, que acaba no final do ano. E acima de tudo, a gente sabe que depois o povo brasileiro vai pagar com essa medida que ele está fazendo. Presidente. Deputado Altineu. Presidente, eu peço um minuto de atenção a todos, que o que está acontecendo aqui hoje talvez seja o momento mais grave que aconteceu aqui na história da Câmara dos Deputados. Está havendo uma fraude na votação, cortaram os links de acesso, prejudicando a votação, é um atentado à democracia. 2 links foram cortados aqui, a empresa Algar e a empresa Level 3. A gente precisa saber por que os 2 links caíram ao mesmo tempo, no momento da votação da PEC. Não é a primeira vez que isso acontece. Esse é um assunto gravíssimo. E a gente está vendo aqui, presidente, a gente precisa que essa investigação... Eu quero pedir a Vossa Excelência... Só para manter aqui Só para manter a tranquilidade do plenário. Eu pediria realmente um minuto de silêncio aí para que a gente possa passar as informações do que está acontecendo, que as apurações serão rigorosas com relação a esse precedente. Já houve durante 2 votações, e nós pudemos relembrar isso recentemente, que o painel eletrônico tinha dado defeitos. Inclusive, nós paralisamos a votação de uma PEC num dia e transformamos ela no outro e votamos de novo as mesmas matérias para que não sobrassem dúvidas com relação a esse procedimento.
há 467 deputados que deram presença na casa hoje. Nós estamos aí com 68 parlamentares que, por algum motivo, não conseguiram votar ainda no primeiro turno da PEC. Ou porque se ausentaram da Câmara, ou porque ainda não conseguiram votar externamente. Nós estamos aqui com o pessoal da parte técnica da casa, que vai me dar por certidão o que está acontecendo. Os 2 links, 2 servidores de internet da casa, caíram ou foram cortados automaticamente no mesmo período. 2 empresas diferentes. Como disse o líder Altineu, Algar e Level 3 ou Level 3. Vou fazer uma queixa formal à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça. Isso é interferir no trabalho livre e autônomo do Poder Legislativo. Como eu disse anteriormente, eu não quero imputar isso a lado A, nem a lado B, nem a funcionário A, nem a funcionário B. Agora, não é normal, não é usual que 2 links caiam no mesmo período, na mesma hora. Por isso, eu queria terminar pedindo a compreensão de todos os parlamentares que se deslocaram para Brasília, sejam da oposição, sejam do governo, sejam da base, sejam independentes, que façamos no plenário um esforço além do normal, porque o sistema Infoleg de internet da casa, ele é uma alternativa de conforto. O nosso regimento presencialmente funciona no plenário. E a isso nós vamos dar um tempo maior. Alguns deputados não podem ser penalizados, como alguns disseram aqui. Eu vou fazer o máximo possível para estender as votações para que todos que deram presença, e são 467, tenham oportunidade de votar. Vamos tentar fazer isso num clima na maior tranquilidade possível. Agora, todos vocês já notaram do que está acontecendo aqui em cima. Eu fui pedir aos líderes e chamar os da oposição agora para que a gente faça um esforço para que dentro da correlação de forças, da possibilidade de obstrução, dos destaques que vão ser votados, a gente possa exercer maioria, minoria, vontades de plenário, sem nenhum tipo de tumulto. É grave, porque não existe, nos dias de hoje, 2 empresas autônomas com sistemas diferentes, os 2 links caírem e a Câmara ficar incomunicável. Nós temos deputados que estão em missão, que estavam votando e não estão conseguindo exercer o seu direito de voto, regimentalmente permitido, o que altera o resultado da votação. Mas nós vamos seguir em frente e vamos cobrar responsabilidade, apurar até o último detalhe, sem nenhum juízo de valor, com todas as forças que garantam o funcionamento das instituições democráticas no Brasil, e a Câmara é a maior delas, porque é a representação da Casa do Povo. Presidente, pela ordem, presidente. Só para mim concluir, presidente, peço ao senhor, porque o senhor... Mas se a gente for, deputado Altineu, eu entendo. Só gostaria de concluir. Pela ordem, presidente. Pedindo ao senhor, presidente, que nós estamos vivendo esse momento excepcional aqui. Isso é gravíssimo, isso é um atentado à democracia, é uma falta de respeito com todos os presentes deputados aqui. Se tem 467 presentes, nós precisamos esperar os 467 votos. Porque todos os deputados queriam estar hoje, talvez, nas suas cidades, nas suas bases. Fizeram um esforço para essa votação. Isso é um atentado. Precisamos até ir ao último detalhe desse assunto. Para quem essas empresas estão trabalhando? Quem são esses diretores? Vamos fazer obrigado, senhor presidente. Para finalizar e ouvir aqui para ser o deputado Orlando e eu, ao final, nessa matéria que nós temos unanimidade, eu vou encerrar e teremos um cuidado especial nos destaques. Por favor, deputado Orlando. Presidente, são 2 observações apenas. Primeiro, o deputado Altineu assumiu o microfone e começou a sua fala denunciando que teria havido uma fraude. Deputado Altineu anunciou do microfone que teria havido uma fraude. Deputado Orlando, isso o senhor por favor, sabe, presidente. Não, só para não ficar consignado. Presidente, por favor, presidente. Não, por favor, eu lhe darei o tempo. Mas eu entendo a inteligência e a perspicácia de Vossa Excelência, gosto quando ela está ao meu lado e gosto o respeito quando ela não está. Mas preste atenção, nós não vamos contribuir contra a casa. Não há fraude no painel nem na... Deputado Orlando. Deputado Orlando. Baixa a bola aí, rapaz. Deputado, por favor. Que tem fraude. Por favor, deputado Orlando. Pela ordem, por favor, é isso que eu estou querendo só amenizar essa situação. Aqui. Altineu, por favor, deputado Altineu.
Deputado Orlando, por favor. Ele? Por favor, deputado Orlando. Nós não vamos tumultuar essa sessão, eu não vou permitir. O que tem que ficar claro é que não há fraude na votação do painel, porque todos os deputados estão aqui presentes votando pelas suas bancadas. O que também tem que estar claro, deputado Orlando, é o que esta presidência falou e que o deputado Altineu anunciou ali e eu tomei a frente. Não é usual, não é normal, não é compreensível que 2 sistemas de internet sejam desligados simultaneamente na Câmara dos Deputados. Para isso, nós vamos investigar, sem juízo de valor. Peço a compreensão de todos e respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas eu não quero que levante-se aí, por questões lógico-óbvias, qualquer possibilidade de fraude de votação na Câmara dos Oposição quer Deputados. tumultuar, presidente. Vamos seguir adiante. Calma, por favor. Vamos seguir adiante, presidente. Calma, por favor. Calma, por favor. Presidente, Olha, nós não vamos. Eu vou ouvir o deputado Orlando. Oposição E quer nós tumultuar. vamos seguir em frente. presidente, Deputado Orlando, Muito com a bem, presidente, palavra. muito bem. presidente. Presidente, Vossa Deputado Excelência me Orlando. conhece, sabe que eu sou de defender posições, defender teses, defender pontos de vista. Eu não quero ganhar nada no grito. O que eu não aceito é um deputado, se é destemperado, é um problema que não é meu, e ao microfone afirmar que houve fraude na votação. Não. Eu sou contra essa PEC de Bolsonaro. Eu sou contra as inconstitucionalidades dela. Sustentei da tribuna Pra isso a minha a justiça. posição política. E eu não aceito nenhum tipo de insinuação de que quem quer que seja tenta artificialmente modificar o resultado da votação. Eu defendo meu ponto de vista, eu defendo a Constituição, sempre defendi auxílio emergencial para todo mundo, mas não aceito a manobra do dinheiro público para compra de voto. O embate político, Deputado presidente, Orlando. nós fazemos aqui. E quem falou que tem fraude, tem que provar cadê a fraude. O deputado do Bolsonaro, o líder do Bolsonaro, Deputado- diz que tem fraude. Mas cadê a fraude? Tem que Deputado- provar cadê a fraude. Não tem voto para provar PEC. Deputado Orlando, olha, eu peço que os senhores se contenham, por favor. O aviso foi dado, Nós vamos continuar os trabalhos, mesmo com aqueles que estão em missão oficial prejudicados, e nós vamos em frente. Agora, eu lhe prometo, deputado Orlando e deputado Altineu, que a apuração será rigorosa e dura com essa coincidência na Câmara dos Deputados. Isso é fato. Está encerrada a votação do primeiro turno. Deus é justo! 393 votos sim, 14 votos não. Total, por favor, gente. Total 407, artigo 1. Está aprovada a PEC em primeiro turno. O texto base da proposta de emenda à Constituição foi aprovado em primeiro turno. E agora, senhores deputados e deputadas. Senhores deputados e deputadas, começamos agora a votação dos destaques. Destaque de bancada número 6, do Partido dos Trabalhadores. Como? Começa agora a análise dos destaques, que são as tentativas de alterar o texto base da PEC do estado de emergência já aprovado. Requer, nos termos do artigo 161.1 e parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque com vistas à rejeição da expressão estado de emergência decorrente da contida no artigo 120 da DCT, de redação dada pelo artigo 3º, para encaminhar a favor do requerimento, deputado Reginaldo Lopes. Eu pergunto... A minoria. Eu queria a atenção de todos, por favor, gente. Tem cadeira para muita gente se sentar. Tempo de liderança pela minoria, antes da orientação do destaque. Primeiro destaque a ser analisado é uma proposta de alteração do texto base apresentada pelo PT que sugere a votação em separado da expressão estado de emergência. Primeiro, é importante registrar que a oposição à minoria nessa casa fez críticas a esse estelionato eleitoral, a essa medida tão somente que vai vigir até dezembro desse ano.
que não tem o caráter da sua permanência, que não tem a construção de uma política pública. O presidente visa tão somente melhorar os índices eleitorais, tentando fingir-se de bonzinho, mas todos nós sabemos o quanto ele é desumano, cruel e incompetente. Incompetente. Nós fizemos a crítica, mas votamos favorável. Por quê? Porque nós temos compromisso com o povo mais pobre, mais humilde, que está na expectativa, sim, de receber R$200 a mais, ou de ter um ganho no Vale Gás. Duas dessas medidas, que desde março de 2020, nós defendemos que seja de R$600. E o Vale Gás é proposta da bancada do PT através da construção do deputado Zaratini. Então são medidas que nós defendemos há tempo. Por isso que nós votamos favoravelmente. E aqui, presidente Lira, queremos que Vossa Excelência, se tenha suspeita no sistema de votação, que apure de maneira rigorosa, porque não pode ficar nenhuma dúvida em qualquer votação nessa casa. Por isso que nós defendemos, no início desse ano, a volta do trabalho presencial. E gostaríamos que toda a votação fosse aqui no painel, com todos os deputados e deputadas presentes. Não dá para a gente continuar com o meio parlamento, dá presença e vota fora. Isso é péssimo para nós. E não aceitaremos nenhum tipo de suspeita sobre nós. Até porque, senhoras e senhores, pegue o quórum da votação, pegue o resultado da votação. Foram os votos da oposição que garantiram a aprovação. Na semana passada... Por favor, nós estamos há muito tempo sem um plenário com essa quantidade de gente. Eu pediria tranquilidade na hora dos encaminhamentos. Eu vou chamar todo mundo e logo após os encaminhamentos eu vou fazer uma fala aqui do plenário a respeito do que está acontecendo na Câmara dos Deputados na noite de hoje, para deixar bem claro que tipo de ação nós estamos convivendo na Câmara dos Deputados na noite de hoje. Prós, como orienta? O Prós orienta sim, presidente, e essa noite é uma noite no mínimo interessante. A mesma esquerda que obstruiu, que falou mal, que ofendeu o governo, que lutou contra a PEC, agora orienta sim. Sim, pelos benefícios ao povo, sim para ajudar no combustível, sim para ajudar os caminhoneiros, sim para ajudar os idosos com o seu transporte, sim para ajudar no Vale Gás, sim para aumentar o auxílio das pessoas mais vulneráveis. É para isso que essa PEC serve, trabalhar e ajudar aquele povo que nesse momento apresenta-se em vulnerabilidade. Um governo que olha para o Brasil, uma Câmara Federal que olha para as necessidades do povo. E a votação dessa PEC hoje demonstra a nossa responsabilidade, o nosso respeito com o povo brasileiro num momento tão difícil de pós-pandemia, de guerra, mas estamos aí encarando os desafios e fazendo a vida do povo brasileiro melhor. Como orienta o PV? Senhor presidente, o PV orienta sim, mas quer chamar a atenção que a esquerda lutou nesta casa contra o teto de gastos. Denunciamos diversas vezes o mal que o teto de gastos ia fazer no Brasil. E acho engraçado agora os ditos liberais toda hora criarem um subteto, toda hora quebram o teto. E Bolsonaro toda hora dribla o teto. Tiveram o orçamento de guerra e por incompetência não souberam manejar. Estamos dando um alívio de 5 meses. A inflação está aí. E breve, infelizmente, veremos a fila do osso tomando conta das cidades brasileiras. Sim. PTB. PTB, senhor presidente, orienta sim. Eu quero aproveitar meu tempo para falar para esse plenário que hoje foi preso o ex-secretário de Fazenda do Estado do Espírito Santo, Rogério Pegoretti Caetano, que desviou somente 120 milhões dos cofres públicos para o seu bolso. Ele, junto com a sua gangue, alguns empresários capixabas, contadores e laranjas, desviaram com sonegação de 25% do ICMS no Estado do Espírito Santo em relação à importação de vinho. Portanto, o nome da operação se chama Operação Decanter.
E o ladrãozinho, o ex-secretário da Fazenda do governo, Renato Casagrande, está no chilindró. Isso mesmo, deputado Zacarias Calil. Desviou somente 120 milhões dos cofres públicos. Esse é o governo de esquerda do Estado do Espírito Santo. A rede, senhor presidente. Rede. Senhor presidente, demais parlamentares, o povo há muito tempo vem pedindo atenção aqui nesse parlamento. E a culpa dessa crise econômica, social, ambiental e tudo tem sido a má gestão do país. Nós não podemos sacrificar o povo que está passando fome. Nós sabemos que essa demanda é antiga, mas ela é legítima do povo brasileiro. Povo que precisa de apoio para o gás, para comida, para emprego, que está uma crise realmente. E mais ainda, esses benefícios que são propostos pela PEC, ela vai dar um respiro apenas. Um respiro de 4 meses. Mas nós temos que trabalhar mais, porque nós aprovamos vários benefícios e somente agora o povo brasileiro está tendo essa atenção. Não pode ser eleitoreiro, não pode o povo brasileiro esquecer disso, que precisa mudar esse país para melhor. A rede vai orientar sim, porque dinheiro do povo tem que ir para o povo. Minoria. Minoria vai manter sua coerência política e votar a favor do auxílio de R$600. Nós não queríamos ele até dezembro, queremos ele permanente. Aliás, defendemos R$600 desde março de 2020. Contra esse governo, seus aliados que queriam auxílio menor, tanto que o presidente, quando pôde, estipulou um auxílio de R$300. Nós temos compromisso com o povo trabalhador, com o povo mais humilde, com a população que está passando fome, contrariamente desse governo. Não adianta o presidente se pintar de bonzinho. A sua maldade é muito grande. Não vai enganar o nosso povo, que vai receber o auxílio, mas vai dar o recado no dia 2 de outubro. Porque sabe, na lógica do presidente e seus aliados, esse auxílio é tão somente um estelionato eleitoral, uma manipulação. Votamos sim, mantendo a nossa coerência pelo auxílio de R$600. Presidente. Orienta a oposição. Orientar pela oposição. Senhor presidente, não dá para entender aqui esse plenário, sinceramente. A oposição é a oposição mais incoerente que já tivemos aqui nesse plenário. Primeiro queriam R$600. Primeiro fecharam tudo. Mandaram fechar tudo. Depois R$600. Presidente, Aí não tinha não é a espaço oposição fiscal. que está utilizando o microfone agora. Quem está com a palavra é o governo. Quem está orientando, por favor. Presidente, eu vou refazer aqui minha fala porque fui interrompido. Mas não dá para entender realmente esse plenário uma oposição que é contra tudo e contra todos. Quem está farejando votos é a oposição, porque queriam R$600. O governo dá um valor quando tem espaço fiscal, e aí eles vêm aqui colocar um monte de... Aliás, deviam vir no microfone parabenizar o governo pelo esforço que o governo está fazendo de atender a população brasileira. Então nós temos que ser... A oposição já falou? Não falou não, Por presidente. favor, oposição. Presidente, a gente está votando a favor porque existe uma necessidade de comida de quase 200 milhões de brasileiros que estão passando fome. Nessa casa aqui a gente bateu muito para que a gente conseguisse os R$600 para as famílias no período da Covid. E agora o governo Bolsonaro me vem no ano eleitoral para utilizar isso, essas famílias que estão morrendo de fome nos interiores, nas favelas e periferia, para ganhar eleitorado. Mas a gente vai votar sim. A gente vai votar sim porque a gente está do lado do povo brasileiro. A gente vai votar sim porque a gente precisa de comida no prato das pessoas. E mais do que isso, a gente vai falar e denunciar que isso é uma manobra eleitoral
que ele está fazendo esse ano, que acaba no final do ano. E, acima de tudo, a gente sabe que depois o povo brasileiro vai pagar com essa medida que ele está fazendo. Presidente. Deputado Altineu. Presidente, eu peço um minuto de atenção a todos, que o que está acontecendo aqui hoje talvez seja o momento mais grave que aconteceu aqui na história da Câmara dos Deputados. Está havendo uma fraude na votação, cortaram os links de acesso, prejudicando a votação, é um atentado à democracia. 2 links foram cortados aqui, a empresa Algar e a empresa Level 3. A gente precisa saber por que os 2 links caíram ao mesmo tempo no momento da votação da PEC. Não é a primeira vez que isso acontece. Esse é um assunto gravíssimo e a gente está vendo aqui, presidente. A gente precisa que essa investigação, eu quero pedir a Vossa Excelência, Só para manter aqui só para manter a tranquilidade do plenário, eu pediria realmente um minuto de silêncio aí para que a gente possa passar as informações do que está acontecendo, que as apurações serão rigorosas com relação a esse precedente. Já houve durante 2 votações, e nós pudemos relembrar isso recentemente, que o painel eletrônico tinha dado defeitos. Inclusive, nós paralisamos a votação de uma PEC num dia e transformamos ela no outro e votamos de novo as mesmas matérias para que não sobrassem dúvidas com relação a esse procedimento. Há 467 deputados que deram presença na casa hoje. Nós estamos aí com 68 parlamentares que, por algum motivo, não conseguiram votar ainda no primeiro turno da PEC. Ou porque se ausentaram da Câmara, ou porque ainda não conseguiram votar externamente. Nós estamos aqui com o pessoal da parte técnica da casa, que vai me dar por certidão o que está acontecendo. Os 2 links, 2 servidores de internet da casa, caíram ou foram cortados automaticamente no mesmo período. 2 empresas diferentes. Como disse o líder Altineu, Algar e Level 3 ou Level 3. Vou fazer uma queixa formal à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça. Isso é interferir no trabalho livre e autônomo do Poder Legislativo. Como eu disse anteriormente, eu não quero imputar isso a lado A, nem a lado B, nem a funcionário A, nem a funcionário B. Agora, não é normal, não é usual que 2 links caiam no mesmo período, na mesma hora. Por isso, eu queria terminar pedindo a compreensão de todos os parlamentares que se deslocaram para Brasília, sejam da oposição, sejam do governo, sejam da base, sejam independentes, que façamos no plenário um esforço além do normal, porque o sistema Infoleg de internet da casa, ele é uma alternativa de conforto. O nosso regimento presencialmente funciona no plenário. E a isso nós vamos dar um tempo maior. Alguns deputados não podem ser penalizados, como alguns disseram aqui. Eu vou fazer o máximo possível para estender as votações para que todos que deram presença, e são 467, tenham oportunidade de votar. Vamos tentar fazer isso no clima, na maior tranquilidade possível. Agora, todos vocês já notaram do que está acontecendo aqui em cima. Eu fui pedir aos líderes e chamar os da oposição agora, para que a gente faça um esforço, para que dentro da correlação de forças, da possibilidade de obstrução, dos destaques que vão ser votados, a gente possa exercer maioria, minoria, vontades de plenário, sem nenhum tipo de tumulto. É grave, porque não existe, nos dias de hoje, 2 empresas autônomas com sistemas diferentes, os 2 links caírem e a Câmara ficar incomunicável. Nós temos deputados que estão em missão, que estavam votando e não estão conseguindo exercer o seu direito de voto, regimentalmente permitido, o que altera o resultado da votação. Mas nós vamos seguir em frente e vamos cobrar responsabilidade, apurar até o último detalhe, sem nenhum juízo de valor, com todas as forças que garantam o funcionamento das instituições democráticas no Brasil, e a Câmara é a maior delas, porque é a representação da Casa do Povo. Presidente.
Presidente, pela ordem, presidente. Só para mim concluir, presidente, peço ao senhor, porque o senhor... Mas se a gente for, deputado Altineu, eu entendo. Só gostaria de concluir. Pela ordem, presidente. Pedindo ao senhor, presidente, que nós estamos vivendo esse momento excepcional aqui. Isso é gravíssimo, isso é um atentado à democracia, é uma falta de respeito com todos os presentes deputados aqui. Se tem 467 presentes, nós precisamos esperar os 467 votos. Porque todos os deputados queriam estar hoje, talvez, nas suas cidades, nas suas bases. Fizeram um esforço para essa votação. Isso é um atentado. Precisamos até ir ao último detalhe desse assunto. Para quem essas empresas estão trabalhando? Quem são esses diretores? Vamos fazer Muito obrigado, senhor presidente. Para finalizar, e ouvir aqui para ser o deputado Orlando e eu, ao final, nessa matéria que nós temos unanimidade, eu vou encerrar e teremos um cuidado especial nos destaques. Por favor, deputado Orlando. Presidente, são duas observações apenas. Primeiro, o deputado Altineu assumiu o microfone e começou a sua fala denunciando que teria havido uma fraude. O deputado Altineu anunciou do microfone que teria havido uma fraude. Deputado Orlando, Isso o senhor por favor, sabe, presidente. Não, só para não ficar consignado. Presidente, por favor, presidente. Não, por favor, eu lhe darei o tempo. Mas eu entendo a inteligência e a perspicácia de Vossa Excelência, gosto quando ela está ao meu lado e gosto do respeito quando ela não está. Mas preste atenção, nós não vamos contribuir contra a casa. Não há fraude no painel nem na... Deputado Orlando. Deputado Orlando. Baixa a bola aí, rapaz. Deputado, por favor. Tem fraude? Por favor, deputado Orlando. Pela ordem, por favor, é isso que eu estou querendo só amenizar essa situação. Orlando é o chefe. Altineu, por favor, deputado Altineu. Deputado Orlando, por favor. Por favor, deputado Orlando. Nós não vamos tumultuar essa sessão, eu não vou permitir. O que tem que ficar claro é que não há fraude na votação do painel, porque todos os deputados estão aqui presentes votando pelas suas bancadas. O que também tem que estar claro, deputado Orlando, é o que esta presidência falou e que o deputado Altineu anunciou ali e eu tomei a frente. Não é usual, não é normal, não é compreensível que dois sistemas de internet sejam desligados simultaneamente na Câmara dos Deputados. Para isso, nós vamos investigar, sem juízo de valor. Peço a compreensão de todos e respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas eu não quero que levante-se aí, por questões, lógico, óbvias, qualquer possibilidade de fraude em votação na Câmara dos Deputados. A oposição quer tumultuar, presidente. Vamos seguir adiante. Calma, por favor. Vamos seguir adiante, presidente. Calma, por favor. Calma, por favor. Presidente. Olha, nós não vamos... Eu vou ouvir o deputado Orlando. A oposição quer nós vamos seguir em frente. Presidente. Deputado Orlando, com a palavra. Muito bem. Presidente, Vossa Excelência me conhece, sabe que eu sou de defender posições, defender teses, defender ponto de vista. Eu não quero ganhar nada no grito. O que eu não aceito é um deputado, se é destemperado, é um problema que não é meu, e ao microfone afirmar que houve fraude na votação. Eu sou contra essa PEC de Bolsonaro. Eu sou contra as inconstitucionalidades dela. Sustentei da tribuna a minha posição política. E eu não aceito nenhum tipo de insinuação de que quem quer que seja tenta artificialmente modificar o resultado da votação. Eu defendo meu ponto de vista, eu defendo a Constituição, sempre defendi auxílio emergencial para todo mundo, mas não aceito a manobra do dinheiro público para compra de voto. O embate político, presidente, nós fazemos aqui. E quem falou que tem fraude, tem que provar cadê a fraude. O deputado do Bolsonaro, o líder do Bolsonaro, diz que tem fraude. Mas cadê a fraude? Tem que provar cadê a fraude, não tem voto para provar PEC. Deputado Orlando, olha, eu peço que os senhores se contenham, por favor. O aviso foi dado, Nós vamos continuar os trabalhos, mesmo com aqueles que estão em missão oficial prejudicados, e nós vamos em frente. Agora, eu lhe prometo, deputado Orlando e deputado Altineu, que a apuração será rigorosa e dura com essa coincidência na Câmara dos Deputados. Isso é fato. Está encerrada a votação do primeiro turno. Deus é justo! 393 votos sim, 14 votos não. Total, por favor, gente.
Total 407, artigo 1. Está aprovada a PEC em primeiro turno. O texto base da proposta de emenda à Constituição foi aprovado em primeiro turno. E agora, senhores deputados e deputadas, senhores deputados e deputadas, começamos agora a votação dos destaques. Destaque de bancada número 6, do Partido dos Trabalhadores. Como? Começa agora a análise dos destaques, que são as tentativas de alterar o texto base da PEC do estado de emergência já aprovado. Requer, nos termos do artigo 161.1 e parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque com vistas à rejeição da expressão estado de emergência decorrente da contida no artigo 120 da DCT, de redação dada pelo artigo 3º, para encaminhar a favor do requerimento, deputado Reginaldo Lopes. Eu pergunto... A minoria. Eu queria a atenção de todos, por favor, gente. Tem cadeira para muita gente se sentar. Tempo de liderança pela minoria, antes da orientação do destaque. Primeiro destaque a ser analisado é uma proposta de alteração do texto base apresentada pelo PT que sugere a votação em separado da expressão estado de emergência. Primeiro, é importante registrar que a oposição à minoria nessa casa fez críticas a esse estelionato eleitoral, a essa medida tão somente que vai vigir até dezembro desse ano, que não tem o caráter da sua permanência, que não tem a construção de uma política pública. O presidente visa tão somente melhorar os índices eleitorais, tentando fingir-se de bonzinho, mas todos nós sabemos o quanto ele é desumano, cruel e incompetente. Nós fizemos a crítica, mas votamos favorável. Por quê? Porque nós temos compromisso com o povo mais pobre, mais humilde, que está na expectativa, sim, de receber R$200 a mais, ou de ter um ganho no Vale Gás. Duas dessas medidas, que desde março de 2020, nós defendemos que seja de R$600. E o Vale Gás é proposta da bancada do PT através da construção do deputado Zaratini. Então são medidas que nós defendemos há tempo. Por isso que nós votamos favoravelmente. E aqui, presidente Lira, queremos que Vossa Excelência, se tenha suspeita no sistema de votação, que apure de maneira rigorosa, porque não pode ficar nenhuma dúvida em qualquer votação nessa casa. Por isso que nós defendemos, no início desse ano, a volta do trabalho presencial. E gostaríamos que toda a votação fosse aqui no painel, com todos os deputados e deputadas presentes. Não dá para a gente continuar com meio parlamento, dá presença e vota fora. Isso é péssimo para nós. E não aceitaremos nenhum tipo de suspeita sobre nós. Até porque, senhoras e senhores, pegue o quórum da votação, pegue o resultado da votação. Foram os votos da oposição que garantiram a aprovação. Na semana passada,